Olá, pessoal. E aí, aluno Biomed? Juntos de novo? Na nossa aula anterior, então, começamos o sistema circulatório, não foi? E vimos a parte de vasos sanguíneos, artérias, veias, diferenças, etc e tal. Então, agora a gente vai falar sobre coração. Irmãos, vou abrir o coração com vocês. Vamos conversar sobre as coisas do coração. Então, primeiro tópico. 2.A. Cavidades cardíacas. O basicão, gente. Anatomia, a morfologia do nosso coração, né? Lembrar que a matéria é anatomia humana e nós somos mamíferos. Somos mamíferos, não é isso? Então, ó, o nosso coração tem 4 cavidades. É tetra cavitário. Um coração tetracavitário. 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. 2 átrios e 2 ventrículos. Não há mistura de sangue, sangue arterial não mistura com sangue venoso. Aqui, gente, ó, entre os dois lados do coração, ó, entre os 2 ventrículos, tem isso aqui, o chamado septo interventricular. O septo interventricular. Então, lado direito com sangue venoso, azul. Lado esquerdo com sangue arterial em vermelho. Lembrar da nossa aula anterior, combinamos que vermelho para arterial, azul para venoso. Tá valendo ainda, certo? Então é isso. 2 átrios, 2 ventrículos e os ventrículos separados pelo septo interventricular. Suponhamos que de repentelho uma criancinha nasça com isso aqui, ó, um defeito, um buraquinho no septo interventricular. Os médicos chamam de CIV. Oi? Médicos chamam de CIV, comunicação interventricular. Credo. Qual o problema? É que o sangue arterial vai misturar com sangue venoso. Então, o lado esquerdo do coração vai bombear para a circulação geral do corpo um sangue arterial misturado com venoso, ou seja, um sangue arterial com menos oxigênio do que deveria. Esse bebezinho, esse recém-nascido, vai ficar azulzinho, meio arroxeado. É só você procurar lá na internet a doença do bebê azul, ou síndrome do bebê azul. É a tal da CIV promovendo, né, provocando aí a mistura de sangue. A solução, galera, uma cirurgia. Cirurgia para costurar, suturar, fechar esta passagem aqui, tá? Bom, acontece que você deve conhecer as cavidades do coração, todas as 4, isso é muito fácil, é muito tranquilo, mas você também deve conhecer, vestibulando, quais os nomes destes vasos aqui, ó. Os vasos que estão conectados diretamente ao nosso coração. Então, esta aqui é a tal da veia cava interna, não, cava inferior. E esta aqui é a tal da veia cava superior. Ué, por quê? Por que 2 veias cavas? Ó, é só você pensar a posição do coração no seu corpo. A veia cava superior, ela vai levar para o seu coração o sangue recolhido da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, que estão acima do coração. Já a veia cava inferior, ela leva ao coração o sangue recolhido das pernas, da cintura, do abdômen e do tórax, né? Ó, veia cava superior, veia cava inferior. Depende se aquela região do seu corpo está acima ou abaixo da posição do seu coração, tá bom? Fácil, fácil, fácil. Gente, aqui no nosso desenho, este vaso aqui, alguém lembra? É aquele vaso
que vai levar sangue para os nossos pulmões. Sangue, aliás, do tipo venoso, lembra? São as artérias pulmonares. Artérias pulmonares. Este vaso aqui, o vaso de maior diâmetro do corpo humano. O nosso vaso de maior diâmetro, ela, a poderosa artéria aorta. Pomar não, eu disse aorta. E estas quatro aqui são as veias pulmonares. Veias pulmonares. Beleza? Isso cai em vestibular, você tem que ficar esperto. Olhar o coração, reconhecer quais são as quatro cavidades e os nomes dos vasos conectados diretamente a esse coração. Senta, reza e grava, tá? Bom, gente, essa tal de artéria aorta, deixa eu falar mais um pouquinho sobre a artéria aorta. Eu disse que é o maior vaso do corpo humano, né? O vaso de maior diâmetro. O que a artéria aorta faz? Ó, a artéria aorta, ela nasce aqui do ventrículo esquerdo. Ela nasce do ventrículo esquerdo, pessoal, e ela, a aorta, faz uma curva para baixo. Curva para baixo. O nome científico é arco. Arco aórtico. Inclusive, lá na zoologia, o professor fala bem assim, as aves também têm um coração tetracavitário, que nem dos mamíferos. Nas aves também não mistura sangue arterial com sangue venoso, não. E nas aves, o arco aórtico é para o lado direito do corpo. Nos mamíferos, o arco aórtico é para o lado esquerdo. Nas aves, o arco aórtico é para o lado direito. Porque Deus quis, né? Coisas da natureza. E, turminha, essa tal de aorta, olha o que ela faz. Ela origina artérias para os nossos braços. Artérias braquiais. Braquial direita, braquial esquerda. Artéria para irrigação dos braços. A artéria aorta, ela origina as artérias carótidas. As artérias carótidas que irrigam pescoço e cabeça. Já sentiu no seu pescoço assim um vaso, alguma coisa pulsando, latejando lá dentro? É a pulsação de artéria carótida. E essa tal de aorta, enquanto ela desce pelo nosso tórax, desce pelo nosso abdômen, olha o que ela vai fazendo. Ela vai originando várias outras artérias. Artérias mamárias, artéria diafragmática, artéria pancreática, as artérias intestinais, artéria para o fígado. E, galera, quando a artéria aorta chega na altura da nossa cintura, lá na nossa pelve, olha o que ela faz. Ela bifurca e forma as artérias que vão levar sangue para as nossas pernas, para os nossos membros inferiores, coxas e pernas. São as artérias femorais. Artéria femoral direita, artéria femoral esquerda. Então, repare, todas as artérias do corpo humano são derivadas da aorta. Exceção de quem, gente? Olha o desenho. Todas as artérias do corpo humano são ramificações da poderosa artéria aorta. Com exceção de quem? Com exceção das artérias pulmonares, lembra? As artérias pulmonares, elas nascem do lado direito do coração. Elas vêm lá do ventrículo direito. Então, repetindo, encerrando esse assunto. Todas as artérias do corpo humano são ramificações da artéria aorta, exceção das pulmonares que vêm do lado direito do coração. Tá bom?
Bom, o nosso próximo tópico, então, os tipos de circulação no homem. Tipos de circulação no corpo humano, na espécie humana. Nos mamíferos em geral, né? Turminha, a gente diz que a nossa circulação sanguínea, ela pode ser didaticamente dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação. A circulação sistêmica geral, também chamada de grande circulação. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Circulação sistêmica ou grande circulação. Vamos lá. Olha o nome. Circulação pulmonar. É o sangue passando pelos nossos pulmões. Gente, lembrar que o coração é quem faz o sangue circular, certo? Então, o coração tem que ser o ponto de partida e o ponto de retorno desse sangue. Então, olha que fácil. O ventrículo direito vai bombear sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva o sangue em direção aos nossos pulmões. E esse sangue agora oxigenado, ele vai retornar ao coração, sendo lançado dentro do átrio esquerdo. Viu? Coração, pulmão, coração. O sangue saiu do coração, passou pelos pulmões e retornou ao coração. Então, circulação pulmonar vai do ventrículo direito ao átrio esquerdo. Ventrículo direito ao átrio esquerdo. Amigos, repare, quando o sangue sai do coração, lá no ventrículo direito, é um sangue venoso, certo? Sangue venoso. Quando ele volta ao coração e é lançado no átrio esquerdo, ele é agora um sangue arterial. Então, qual é a função? Qual é o objetivo da circulação pulmonar? Se o sangue saiu venoso do coração e retornou arterial, a função da circulação pulmonar é garantir que o sangue receba oxigênio, é garantir a oxigenação do nosso sangue, ok? Agora eu vou mostrar a grande para vocês, a grande circulação. Olha só, grande circulação, o ventrículo esquerdo, bombeando sangue para dentro da artéria aorta. Galera, olha só, esse sangue vai ser levado para onde? A aorta, ela vai distribuir esse sangue para todos os órgãos do corpo humano. Todos os órgãos do corpo humano, exceção de quem? Exceção dos pulmões, né? Os pulmões recebem sangue proveniente do lado direito do coração, é um sangue venoso, lembra? Pois é, a artéria aorta vai distribuir o sangue recebido do ventrículo esquerdo para todos os órgãos do corpo humano, viu? Circulação sistêmica. Gente, esse sangue, ele vai passar, pelo sistema nervoso. Esse sangue, vai para os braços e vai para as pernas. O sistema músculo-esquelético do nosso corpo. Sistema digestório, vai para os rins. Percebe? O sangue vai circular pelos vários sistemas que formam o nosso corpo. Digestório, reprodutor, nervoso, endócrino. Por isso, grande circulação ou circulação sistêmica. E esse sangue que é levado para os órgãos, ele vai deixar o oxigênio, vai receber o gás carbônico. E então, esse sangue, depois ele vai retornar ao coração, sendo lançado lá no átrio direito. O sangue vai circular pelos vários sistemas que formam o nosso corpo e vai ser jogado no átrio direito. Então veja,
Campari. Enquanto que a circulação pulmonar vai do ventrículo direito ao átrio esquerdo, a circulação sistêmica ela vai do ventrículo esquerdo ao átrio direito, do ventrículo esquerdo ao átrio direito. Vai. Do ventrículo esquerdo ao átrio direito. Note, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, é um sangue arterial. Circula pelo corpo todo, exceto pulmões. Quando esse sangue volta ao coração e é lançado no átrio direito, é agora um sangue venoso. Então, na circulação sistêmica, o sangue sai arterial do coração e retorna venoso. Galera, quem foi que ficou com esse oxigênio, então? Esse oxigênio ficou lá no cérebro, lá nos braços, nos intestinos, no fígado, nos rins, nas pernas. Esse oxigênio, ele foi distribuído para todos os órgãos do corpo humano, exceção dos pulmões. Então, quer dizer que a função da circulação pulmonar é garantir que o sangue seja oxigenado. A função da circulação sistêmica é garantir a oxigenação do próprio corpo, do próprio organismo. Então, queridos, reparem num outro detalhezinho. Você observou que o ventrículo direito, ele vai bombear sangue só para os pulmões? O ventrículo direito bombeia sangue somente para os pulmões. E esse sangue já volta ao coração, lá no átrio esquerdo. E o ventrículo esquerdo, pessoal? O ventrículo esquerdo, ele vai bombear sangue para onde? Para todos os outros órgãos do corpo, exceção dos pulmões. Caramba, velho! Ventrículo direito bombeia sangue só para os pulmões, que estão próximos ao coração. Para o ventrículo esquerdo, sobrou a missão de irrigar todo o restante do corpo. Então, olha o desenho. Reparou que no desenho aqui, eu fiz o ventrículo esquerdo com a parede mais espessa, bem mais grosso, o tal do miocárdio, o músculo cardíaco. Ele é mais espesso do lado esquerdo. Todo coração de mamífero, quando a gente corta e observa, a olho nu dá para ver. Coração humano, coração de porco, de cavalo, de macaco, baleia, todo coração de mamífero, quando cortado ao meio, a gente vê que o ventrículo esquerdo, ele tem a parede mais espessa, miocárdio mais desenvolvido. Tá explicado por quê, né? Ele bombeia sangue para a circulação sistêmica geral do nosso corpo. Poxa vida! Assim é nos mamíferos e lá nas aves também. Circulação de aves é idêntica à dos mamíferos, né? Coisas lá da zoologia. Bom, turminha, então lembrar, estamos conversando sobre as coisas do coração. Eu mostrei para vocês quais são as cavidades, quais são os vasos conectados diretamente ao coração e vimos aqui circulação pulmonar e circulação sistêmica. Vamos então para o nosso próximo tópico. 2.c. As válvulas. Válvulas cardíacas. Então, quer dizer que no nosso coração também temos válvulas. Bom, vomitão. Vomitão. Gente, aqui, prezado aluno, atenção. Uma válvula bem aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Esta válvula aqui é chamada de válvula
tricúspide. Tricúspide. Ó, ela apresenta 3 cúspides. 3 cúspides. Membranas são membranas, pessoal, que se aproximam e se afastam. Lá na faculdade você vai ver que debaixo de cada membrana tem pequenos tendões, pequenas cordinhas para aproximar ou afastar essas membranas. Então, 3 membranas, 3 cúspides. Membranas que, quando se encontram, fecham a passagem entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Bom, no lado esquerdo, uma tal de válvula bicúspide. Válvula bicúspide. Vejam por quê. Ela tem apenas 2 cúspides. 2 membranas que têm suas cordinhas, seus tendões embaixo, membranas que, quando se encontram, fecham a passagem entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Gente, a válvula bicúspide, ela também é chamada de válvula mitral. Bicúspide ou válvula mitral, tá? Bom, você sendo uma pessoa normal, gozando de boa saúde, saiba que você também tem uma válvula dentro da pulmonar. E tem? Na pulmonar? É chamada de válvula pulmonar. E você também, ser humano, você também tem uma válvula dentro da artéria aorta. É a válvula aórtica. Válvula aórtica. No quadro você está vendo os nomes das válvulas, tá? Nome de cada válvula. Agora eu vou te mostrar a classificação delas. Galera, bicúspide e tricúspide, elas são classificadas como válvulas atrioventriculares. Faz sentido? Elas ficam entre os átrios e os ventrículos. São válvulas atrioventriculares. Detalhe, tem vestibular que chama também de válvula, tá? As válvulas atrioventriculares. Beleza. Já a pulmonar e a aórtica, estas 2 válvulas aqui, elas são classificadas como válvulas semilunares. Válvulas semilunares. Tem que saber, semilunares são pulmonar e aórtica, não a tricúspide e bicúspide, que são atrioventriculares, tá bom? Bom, semilunar por quê? Vê se faz sentido. Estas 2 válvulas aqui, elas ficam dentro de artérias, certo? Concorda que a artéria tem assim, a parede circular? Então, estas 2 válvulas, elas precisam ter isso aqui, Elas precisam ter a borda curva. A borda da válvula tem que ser curva para encaixar direitinho na parede do vaso, que é circular. Como a borda é curva, alguém achou que parecia assim uma meia-lua, válvula semilunar, por esse motivo, mais uma das viagens da biologia, tá bom? Bom, turminha, agora vem a pergunta. Essas válvulas, elas servem para quê? Qual a importância dessas válvulas do coração? As válvulas pulmonar e aórtica também. Vamos lá, vamos que vamos.
tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral ou bicúspide e aqui a válvula aórtica. Bom, para você entender a importância dessas válvulas, então, algumas observações importantes necessárias. OBS. Primeiro, saber, jovem, que sístole vem a ser a contração do coração. Contração cardíaca, sístole. Saber que diástole vem a ser o relaxamento cardíaco. Ok? Detalhe importante. Pense comigo. Quando os átrios estão contraindo, fazendo sístole, os ventrículos têm que ficar contraídos também ou têm que relaxar? Resposta, pessoal, os ventrículos têm que relaxar. Para que o sangue dos átrios encha, passe para os ventrículos. Atenção, você precisa saber, caso não saiba ainda, vestibulando, qual é a sequência do sangue. Vamos lá? Vasos que levam sangue para o coração são as veias, lembra? Elas jogam sangue dentro dos átrios. Aqui, ó. Veias pulmonares ou veias cavas. O sangue é jogado dentro dos átrios. Direito ou esquerdo, mas é nos átrios, ok? O sangue dos átrios é bombeado para dentro dos ventrículos. O sangue das veias é jogado dentro dos átrios. E o sangue dos átrios é jogado dentro dos ventrículos. As setinhas pretas mostram para onde o sangue tem que ir, tá? E o sangue dos ventrículos tem que ser bombeado para dentro das artérias. O sangue dos ventrículos tem que ser bombeado para dentro das artérias. Note, vestibulando. Nos dois lados do coração, a sequência é a mesma. Aqui, ó. Veias, átrios, ventrículos, artérias. Vou fazer de novo. Veias, átrios, ventrículos, artérias. O sangue tem que seguir esta sequência aqui. Se o sangue voltar, refluxo, vai dar problema, tá? Então, entenda, já que o sangue dos ventrículos tem que ser bombeado para as artérias, já que o sangue dos átrios tem que ser bombeado para os ventrículos, então é fácil. Quando os átrios estiverem em contração, em sístole, os ventrículos têm que ficar relaxados para receber o sangue que está vindo dos átrios. Então não esqueça, durante a sístole atrial ocorre a diástole ventricular. Diástole ventricular. E vice-versa. Ok? Como disse o jogador de futebol em entrevista logo após a partida, o empate foi bom para as duas equipes e vice-versa. Pérolas do futebol. Então, baseado nessas informações aqui, você já percebeu qual é a função das válvulas?
As válvulas, pessoal, elas servem para garantir que esta sequência do sangue, esta sequência de circulação, seja respeitada. Então, raciocinando. Gente, quando os átrios estão fazendo sístole, como é que ficam as válvulas tricúspide e bicúspide? Elas vão ficar abertas ou fechadas? Durante a sístole atrial, já que o sangue dos átrios tem que passar para os ventrículos, estas duas válvulas têm que ficar abertas para que o sangue dos átrios passe para os ventrículos. Show? Quando os ventrículos contraírem, como é que as válvulas tricúspide e bicúspide vão ficar? Elas vão ficar fechadas. Por quê? Para que o sangue dos ventrículos passe para as artérias e não volte para os átrios. Agora pensa mais um pouquinho. Eu disse que quando os ventrículos fazem sístole, estas duas válvulas aqui, as atrioventriculares, têm que ficar fechadas para o sangue não voltar para os átrios, certo? Ao mesmo tempo, pessoal, como ficarão as válvulas pulmonar e aórtica? Enquanto os ventrículos estiverem em sístole, estas duas válvulas têm que fechar para o sangue não voltar para os átrios. E estas duas aqui têm que ficar abertas para que o sangue dos ventrículos encha, passe para dentro das artérias. Confere? Então, repare, quando estas duas válvulas fecharem, estas duas vão ter que abrir e vice-versa de novo. Está aqui, última observação. Durante o fechamento das válvulas atrioventriculares, ocorre a abertura das válvulas semilunares, E, de novo, vice-versa. Percebeu? Se você souber que a sequência do sangue é esta aqui, fica fácil você deduzir, entender qual é a dinâmica do nosso coração. Sístole, diástole. Válvula abrindo, válvula fechando e vice-versa, para garantir que o sangue siga sempre este caminho aqui. Beleza? Bom, baseado nessas informações, então a gente pode agora ir para o nosso próximo tópico. Coisas do coração. 2.A, 2.B, 2.C, e agora vamos para 2.D. 2.D, gente, os sons ou bulhas cardíacas. Sons ou bulhas cardíacas. Primeiro som, o tum. O que, professor? Ah, não te contei não, né? Ó, são dois sons, tum e tac. O tum é o primeiro, o tac é o segundo. 2%, né? O tac é o segundo som. Vai me dizer que você nunca viu isso em filme. Às vezes filme de terror. Tum tac, tum tac, tum tac, tum tac, tum tac, tum tac. As batidas do coração enquanto o assassino se aproxima. Tum e tac, você riu? São nomes científicos. São os nomes científicos. Tum e tac.
e que aparece em vestibulares, inclusive, gente. É sério. Tum. A primeira bulha, o primeiro som cardíaco. Por que acontece? Tá aqui, ó. Tum. É o ruído provocado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Válvulas atrioventriculares. Durante a sístole. Sístole ventricular. A menos que eu tenha enlouquecido, eu acho que você concordou comigo agora há pouco, lembra? Que quando os ventrículos fazem sístole, estas duas válvulas têm que fechar, para o sangue não voltar para os átrios. Ah, profs! Ah, macrófago! Então, quer dizer que quando a tricúspide e bicúspide fecham, quando as membranas das válvulas se chocam, gera um som, tum. A primeira bulha, sim, o primeiro som que o doutor vai ouvir lá no seu estetoscópio, tum. É o fechamento das válvulas atrioventriculares, porque os ventrículos fizeram sístole, tá? Então, o que é o segundo som? O tac, tum tac, tum tac, tum tac, tac. O tac é o ruído provocado pelo fechamento das válvulas. E preciso continuar a explicação? Tem aluno que é malandro, já deduziu o restante, né? Ó, viu? Essas bulhas, esses sons, galera, são sons de válvula fechando. Sempre o som de válvula fechando. Então, quais válvulas que sobraram? Sobraram a pulmonar e a aórtica. E quando é que elas fecham? Elas fecham quando os ventrículos relaxam. É para que o sangue das artérias não desça de volta para os ventrículos. Lembra a sequência que tem que ser garantida? Fechamento das válvulas semilunares durante a diástole ventricular. É isso. O tum vem daqui e o tac vem daqui. Tum tac, tum tac, tum tac, tum tac. Os sons que emanam do coração e você na faculdade vai ouvir quando estiver usando o tal do estetoscópio, tá? Tum e tac. Bom, vamos continuar. Jornada no coração. Agora, 2.E. Coração, esse assunto rende, hein? Agora, gente, nós vamos ver o chamado ritmo. Ritmo cardíaco. Ritmo cardíaco. Quem é que comanda, quem é que controla o seu coração? Quem é que manda no seu coração, meu caro mancebo? Para você entender legalzinho quem é que manda no seu coração, vou contar uma experiência para você que eu vivenciei lá na faculdade. Aula prática no laboratório da faculdade. Recipiente de vidro.
bastante soro fisiológico. Mangueirinha, uma mangueirinha de um compressor ligado na tomada, para ficar borbulhando oxigênio aqui dentro. Então, camundongo anestesiado, tesoura cirúrgica, abrindo o tórax do camundongo. O professor então pegou uma tesoura cirúrgica e cortou os vasos, cortou todos os vasos do coração, aorta, pulmonares, veias cavas. Coração de camundongo totalmente isolado do restante do corpo. Então ele prendeu com um clipe e mergulhou o coração ali, naquele recipiente. Eu e os meus colegas de faculdade embasbacados com aquela cena. Qual cena? Galera, o coração continuou batendo. Sístole, diástole, sístole, diástole. 15 minutos depois, coração continuava batendo. 20 minutos, coração continuava batendo. Depois de um tempinho, o coração começou a ficar lento. Lento, o professor pegou uma ampola, estava escrito soro glicosado a 5%, glicose hipertônica, colocou ali dentro e o coração voltou a bater com força. Era a glicose que estava acabando. Welder, então você está dizendo que a ordem para o coração contrair vem de dentro dele mesmo? Sim, exatamente. Welder, o coração é um músculo automático? Exatamente isso. O nome é automatismo cardíaco. Está nos livros, está na internet. Automatismo cardíaco. O coração gera seus próprios batimentos. Mas como? Vamos lá. Vamos aos nomes. Cientistas com seus bisturis e vários corações à disposição, dissecando vários corações. Eles encontraram lá no coração, dentro da parede muscular do coração, pessoal, estruturas, essas aqui em vermelho que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, biologia tem nome para tudo, então vamos aos nomes. Aqui, número 1 é o chamado nó ou nodo sinusal. Alguns chamam de sino atrial. Nó ou nodo sinusal ou sinoatrial. Número 2. Este aqui é o nó ou nodo atrioventricular. Número 3. Aqui, ó. Estes dois feixes espessos, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo do coração, são chamados feixes de His, os feixes de His. E 4, gente, estas pontinhas aqui, ó, estas ramificações aqui, são as chamadas fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje. O que é isto? O que são estas coisinhas vermelhas aqui? Galera, tudo que está aqui em vermelho, a biologia chama de, atenção, chama de sistema de condução elétrica. O sistema de condução elétrica do coração, do miocárdio. Eu disse condução elétrica. Matéria de histologia, neurônios, bomba de sódio e potássio. O lado de fora está mais positivo que o lado de dentro. Então, entrada de sódio, despolarização, a DDP entre os dois lados da membrana muda e a célula gera uma onda elétrica, um potencial de ação.
Tem aluno que acha que o neurônio é a única célula capaz de gerar ondas elétricas. Não, jovem. Células musculares têm o mesmo potencial, a mesma capacidade. Atenção, estas coisinhas vermelhas que você está vendo aqui não são neurônios. Não são neurônios. São células musculares mesmo. São células musculares cardíacas. São células musculares que têm a mesma capacidade do neurônio. Sódio e potássio, variando as concentrações de íons, essas células vão gerar ondas elétricas. Então, jovem, se agora o seu coração estiver batendo 70 vezes por minuto, é porque o tal do nó sinusal está gerando 70 ondas elétricas por minuto. Cada onda elétrica dando um choquinho, fazendo a musculatura contrair. O nosso coração é movido a ondas elétricas. Galera, é por isso que existe o exame chamado de eletrocardiograma. Eletrodos ao redor do coração para medir a atividade elétrica gerada pelo próprio músculo cardíaco. É por isso que quando o coração para, uma tentativa da gente ressuscitar a pessoa é dando um choque nela, usando o desfibrilador. Vai que dando um choquinho, você consegue reiniciar o sistema de condução elétrica do coração. Às vezes no tranco ele acaba pegando. É isso. Então, esse tal de nó sinusal, atenção, nó sinusal ou sinoatrial, ele é chamado de marca-passo. Ele é considerado o marca-passo natural do nosso coração. A pergunta que eu fiz agora há pouco, quem é que manda no seu coração? Quem controla seus batimentos cardíacos? Resposta é o tal do nó sinusal ou sinoatrial, tá? Um conjunto de células musculares que tem a mesma capacidade dos neurônios de gerar e propagar ondas elétricas. Quando o nó sinusal dá problema, falha em sua missão, o coração fica descompassado. Surgem as disritmias cardíacas. Solução: abrir a pele do tórax, implantar por dentro da pele um marca-passo artificial, que agora então vai ditar o ritmo do coração daquele paciente, tá? Sistema de condução elétrica do coração. Quem diria, hein? Coisas do coração. Mas, ô professor, você está falando que o coração tem um sistema para gerar seus próprios batimentos. Beleza. Mas, Helder, não existe nenhuma coisa assim ligada ao sistema nervoso, não? Profs, quando uma pessoa passa raiva, momento de ódio, o pênalti perdido, o coração acelera, dá uma taquicardia, momento de susto, de pânico, o coração acelera. Tem alguma influência, professor, do sistema nervoso no nosso coração? Sim, jovem, se você andou pensando isso, você está correto. Bom, sistema nervoso, depois vamos estudá-lo com mais calma, tá? Depois com mais calma. Mas tem coisinhas que eu já posso adiantar para vocês. Aí, o nosso coração, ele recebe nervos que vêm lá do sistema nervoso central. Vamos estudar depois um tal de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, simpático e parasimpático. Galera, existem dois nervos que conectam lá no nosso coração. Quem? Um é um tal de nervo cardíaco. Nervo cardíaco. O outro é um tal de nervo vago.
Lembra lá de sistema digestório? Nervo vago que também tem a ver com a digestão? Nervo vago, também chamado de nervo cardiopneumogástrico. Aí, galera, então o negócio é o seguinte: o tal do nervo cardíaco, ele secreta uma tal de noradrenalina, neurotransmissor noradrenalina, e pode causar um aumento da frequência cardíaca, a tal da taquicardia. Ok? Já o tal do nervo vago, ou cardiopneumogástrico, ele secreta o neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina que pode levar a uma redução da frequência cardíaca. Viu? Um nervinho para acelerar e outro para frear os batimentos do nosso coração. Então, resumindo, ritmo cardíaco, podemos dizer o quê? Assim, ó, resuminho. O ritmo cardíaco é determinado pelo nó sinoatrial. E é influenciado pelo sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, assunto a serviço depois, sistema nervoso. Depois, galera, vamos ver que o nervo cardíaco pertence ao simpático, nervo vago pertence ao parasimpático. Então é assim, o nosso coração funciona o tempo todo, graças ao nó sinoatrial. O que o sistema nervoso faz é alterar a frequência em certas situações, dependendo do momento, dependendo da necessidade, tá? E atenção, ó, esses nervos têm passagem lá pelo bulbo, a região do bulbo, lá no nosso tronco cerebral. Então, lembrando do capítulo de sistema respiratório, lembra? É o bulbo quem controla a nossa respiração, a nossa frequência, inervação do diafragma e tudo mais. Então, se você encontrar uma afirmativa de vestibular dizendo que o bulbo, ele controla a nossa respiração e influencia na frequência cardíaca, a afirmativa é completamente verdadeira, pertinente. Tá bom? Eis o tal do ritmo cardíaco. E, galera, para a gente terminar o assunto coração, só está faltando uma coisinha. Qual é? Já vimos tudo sobre coração. Agora só falta a gente matá-lo. Oh, o quê? Isso mesmo. Vamos matar o coração. Irrigação. Irrigação do miocárdio. Irrigação do músculo cardíaco. Welder, irrigar não é levar os nutrientes? Sim. Uai, tipo assim, levar glicose, aminoácidos, levar o oxigênio também, irrigar, nutrir o tecido? Sim. Miocárdio não é o músculo cardíaco? A parede muscular do coração? Sim. Ué, profs, então a irrigação do miocárdio é muito simples. Como é que a musculatura cardíaca vai ser irrigada?
É o sangue que passa por dentro do coração, as cavidades do coração. Não, jovem. Um paradoxo interessante. Por incrível que possa parecer, o sangue que circula por dentro das cavidades do coração não irriga o próprio músculo cardíaco. Por que não? 2 motivos, turminha, 2 motivos. Vamos lembrar. Lembra que pelo lado direito do coração só circula sangue venoso? Esse sangue, ele é pobre em oxigênio. Ele não tem oxigênio suficiente para irrigar, oxigenar a própria parede do coração. O Helder, mas do lado esquerdo o sangue é arterial, tá cheio de oxigênio, ele acabou de chegar dos pulmões. É verdade. Só que do lado esquerdo o problema é outro. Lembra que o ventrículo esquerdo tem a parede muito espessa, já que bombeia sangue para a circulação geral sistêmica do corpo? Essa parede muito espessa, as moléculas de oxigênio do sangue não conseguem espalhar, difundir por toda a espessura dessa parede. As células da parte mais afastada nem veriam esse oxigênio. Ixi, então, como é que faz? Viu? Estamos diante de um problema. O sangue que passa por dentro das cavidades cardíacas não irriga o próprio coração. Galera, a sugestão que a natureza criou. Observem. A artéria aorta, lembra dela? A artéria aorta? Assim que a artéria aorta nasce do ventrículo esquerdo, ela origina suas 2 primeiras ramificações. Aqui, gente, aqui, ó. Quais são as 2 primeiras ramificações da aorta? Chega a ser poético. As 2 primeiras ramificações da aorta são 2 artérias que vão irrigar o próprio coração. Aí, galera, 2 artérias que penetram na parede muscular do coração, lá dentro vão ramificando, formando um monte de arteríolas, um monte de vasos capilares microscópicos também. Sim, por dentro da parede muscular do coração tem um monte de vasos capilares microscópicos para fazer as trocas de substâncias, trocar nutrientes e gases com as células musculares, pessoal. Biologia chama essas artérias como? Essas aqui são as artérias coronárias. Elas são chamadas de artérias coronárias. Fulano de tal sofreu um infarto. Está internado onde? Está internado na unidade coronariana do hospital tal. Viu? Artérias coronárias. Coronária vem de corona. Corona, além de nome de cerveja, pessoal, significa coroa. Coroa. Aí. Coração, músculo cardíaco. Artérias, entre aspas, coroando o músculo cardíaco. Artérias coronárias. Então, a gente diz o seguinte, aí vestibulando, a gente diz que a irrigação do miocárdio, ela é garantida por quem? É garantida pela chamada circulação coronariana. Circulação coronariana. E como? Como é essa circulação coronariana? Vamos lá. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Bombeando sangue para dentro da aorta. Parte desse sangue vai para a circulação sistêmica geral do corpo e parte entra nas coronárias. Artérias coronárias.
artérias coronárias, formando arteríolas. Um monte de arteríolas ramificadas por dentro do miocárdio, ok, jovem? Cada arteríola vai formar um monte de capilares. Lembra? Capilares. E já que os capilares têm parede muito delgada, oxigênio do sangue difundindo para fora, gás carbônico das células difundindo para o sangue. O sangue vai mudando de arterial para venoso. Capilares formando vênulas. Vênulas. Vênulas que vão formar veias. Ô, Helder, então nós também temos duas veias coronárias? Isso, vestibulando. Se você observar por aí, livros de biologia, figuras de internet, um coração inteiro, visto assim, ó, externamente, figura colorida. Você vai ver vasos em azul e vasos em vermelho. São as duas artérias e as duas veias coronárias, ok? Veias coronárias que lançam sangue onde? Veias coronárias aqui. Elas se abrem, elas desembocam na parede do átrio direito. Parede do átrio direito. Quer dizer, o átrio direito recebe o sangue trazido pelas veias cavas e também o sangue que circulou por dentro da própria parede do coração. Então, amigos, esta aqui, ó, é a chamada circulação coronariana. Ventrículo esquerdo ao átrio direito, sangue circulando e voltando ali ao coração, tá? É a circulação coronariana. Coisas da mãe natureza. Agora, supunhetemos que de repentelho haja aqui uma placa de gordura. O quê? Tá aqui, ó. Vou pegar um pedacinho de uma artéria coronária. Ramificação de coronária. Vamos colocar aqui uma placa de gordura. Placa de ateroma. Galera, essa placa de gordura, com o passar do tempo, ela pode ir crescendo, ela pode acabar entupindo o coração. E não precisa ser 100% não, tá? Antes da placa obstruir 100% do diâmetro do vaso, a quantidade de sangue que passa adiante pode ser insuficiente para oxigenar a musculatura. Dizem os livros de faculdade que obstrução de 70% no diâmetro do vaso, ó, parte da musculatura deixa de receber oxigênio em quantidade suficiente e vai morrer, vai necrosar. Qual o nome disso aqui? É o tal do infarto do miocárdio. Obstruções da circulação coronariana podem causar a morte de parte da musculatura cardíaca. Infarto do miocárdio é isso aí, tá? Bom, então nessa aula vimos tudo sobre coração que aparece nos vestibulares da vida. Frequência, ritmo, etc e tal, tá? No nosso próximo assunto, aliás, nossa próxima aula, vamos falar sobre a tal da circulação linfática. Ok, galera? Um abraço e até lá. Abraço do macrófago, como eu sempre gosto de terminar.